Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que, olha, pode parecer bem contraditório no começo. A ideia de que o sofrimento pode ser, acredite, um motivo de alegria. A primeira epístola de Pedro nos dá uma perspectiva surpreendente sobre juízo e salvação. E é exatamente isso que vamos explorar juntos. Pois é, o texto já começa com uma ordem que choca um pouco, né? Não se assustem com as provações ardentes. Muito pelo contrário, alegrem-se nelas. Essa é a grande questão, não é mesmo? Parece que vai contra tudo que a gente sente, contra o nosso instinto natural de fugir da dor. Então, vamos investigar qual é a lógica por trás dessa ideia tão radical. Ok, para a gente começar a entender essa história de se alegrar no meio do perrengue, primeiro a gente precisa entender o que essa tal de provação ardente realmente significa dentro do contexto bíblico. E olha só o que a fonte nos diz. Esse sofrimento, esse fogo ardente, não é um acaso, não é um sinal de que Deus esqueceu da gente. Pelo contrário, é um processo com um propósito muito claro: testar e purificar a fé. Pensa no ouro, que precisa passar pelo fogo para ficar puro, sabe? A ideia é bem parecida. Agora a coisa fica ainda mais interessante, porque o texto conecta diretamente esse sofrimento com a ideia de juízo. Mas calma, não é o tipo de juízo que a gente geralmente imagina, aquele de condenação. É algo bem diferente. E esse versículo aqui, ele é a chave de tudo. Ele afirma que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. E quem é a casa de Deus? A comunidade dos crentes. O ponto crucial que a gente precisa entender é que esse juízo não está falando sobre o destino eterno, sobre céu ou inferno. Ele é definido como um processo corretivo, de refinamento, que acontece durante a nossa vida. E para não restar nenhuma dúvida, vamos deixar isso bem claro. Esse processo não envolve de jeito nenhum a perda da salvação eterna de um crente. A salvação inicial está garantida. Então, para a gente compreender isso de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e analisar uma distinção fundamental que existe no próprio conceito de salvação. A salvação é apresentada em 3 estágios, ou 3 dimensões. Primeiro, o espírito. Ele é regenerado na hora, instantaneamente no momento da fé. Lá no futuro, o corpo vai ser glorificado. E entre esses 2 momentos? Aí acontece a transformação da alma, um processo contínuo e progressivo. E aí que tudo se encaixa. As provações, o juízo purificador de que falamos, são as ferramentas usadas justamente nesse processo contínuo de salvação da alma. Bom, e todo esse processo durante a vida nos leva a um momento final de avaliação, um momento exclusivo para os crentes, conhecido como o Tribunal de Cristo. E mais uma vez, é super importante frisar, este não é um julgamento para condenação. Todo crente que chega ali já está salvo. O objetivo é outro: avaliar a qualidade do trabalho, do que foi construído em vida. Para explicar isso, a Bíblia usa uma metáfora poderosa lá em 1 Coríntios. Compara a nossa vida a uma construção. Algumas obras são feitas com material nobre, que resiste ao fogo, como ouro e pedras preciosas. Outras com material frágil, que queima fácil, como madeira e palha. E esse versículo resume perfeitamente o resultado. Mesmo que todas as obras de alguém se queimem, essa pessoa vai sofrer um prejuízo, ou seja, vai perder a recompensa. Mas, e esse mais é importantíssimo, a pessoa em si será salva. A salvação não está em jogo. Certo. Isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça. Como é que a gente harmoniza 2 verdades? Por um lado, o dom gratuito da graça, e por outro, a responsabilidade de fazer boas obras. A distinção é bem clara. Salvação eterna é uma coisa e recompensa do reino é outra. A salvação é um dom incondicional recebido pela fé. Já a recompensa, essa é condicional, baseada na nossa fidelidade e cooperação com o Espírito. Então, para a gente resumir, a jornada toda pode ser vista em 3 etapas. Começa com o dom gratuito da regeneração do Espírito, passa por um processo de transformação da alma ao longo da vida e culmina numa avaliação para a recompensa, que é o resultado da fidelidade. E no fim das contas, toda essa estrutura nos deixa com uma pergunta muito poderosa para reflexão. Se a vida eterna já é um presente garantido, o que está sendo construído sobre esse alicerce? A resposta, no fundo, é o que define o valor eterno do nosso dia a dia.